Com aquele show dele, com a estrutura simples que naquele dia ele usou, ele mostrou uma coisa muito importante pra mim, né? Que o poder tá na música. Não adianta LED, não adianta fogos, não adianta CO2, não adianta 10 músicos em cima do palco se você não tiver a música. É um sucesso. E aquela foi a virada de chave pra minha carreira como compositor. Eu agradeço muito, quero agradecer ao Dorival, e ele nem sabe disso, por inconscientemente ele ter mostrado isso para o compositor Reno. Na época, eu tinha acabado de comprar um ônibus, eu tinha 2 painéis de LED e tinha acho que uns 24, 28 movings. Eu tinha uma estrutura de palco, cenário, tinha tudo, né? A dupla Ítalo e Reno. A gente tinha uma estrutura massa, nosso palco, na época eram 3 metais, 2 percussões, baixo, guitarra, bateria, nós dois, o Ítalo e eu, então eram uns 10 pessoas em cima do palco. Era um puta show pra cima. E a gente tocou antes do Dorival. E nós montamos uma estrutura, a nossa estrutura toda lá. E aí, antes de começar o nosso show, eu conversando com o Ítalo, disse: o Ítalo, vamos fazer o seguinte, o Dorival vai entrar depois da gente, vamos deixar a estrutura pra ele. Vamos deixar, a gente espera o show dele acabar, depois desmonta, porque não dá pra desmontar durante o show dele, senão vai atrasar muito, né? E é feio o cara cantando É feio, e o cara desmontando. é feio. A gente passou por muitas dessas dos caras desmontarem a estrutura na nossa cara. Enquanto você está... A galera sacaneou muito com a gente, assim. Várias bandas sacanearam muito com a gente. E a gente não precisava fazer isso, né? E aí, quando acabou o nosso show, fizemos um puta show. O show da gente era pra cima, cara. Pra cima, praça lotada. E aí, saímos do nosso show, fomos direto no camarim do Dorival pra falar com ele, né? Pra dizer pra ele que as coisas estavam liberadas pra ele. E quando nós chegamos lá, o Dorival, nessa época, ele andava em 2 vans. Uma com a equipe técnica e outra com a banda, né? Ele não me deixa mentir. Ele sabe que eu tô contando a história de verdade. Ele andava com 2 vans. Ele não tinha aquele ônibus grandão que depois ele comprou, né? E essas 2 vans chegaram... No final, no final do nosso show, as 2 vans chegaram, o Dorival chegou, entramos no camarim falando: Dorival, tá tudo liberado. Ele disse: não precisa não. Não precisa se incomodar, não. E, cara, resumo da ópera. Ele não quis usar nossas coisas, a gente deixou os palés ligados da frente do palco, ele desceu com os movings, colocou os movies deles no palco, e a gente ficou assim: poxa, será que ele ficou chateado com alguma coisa? Cara, na verdade, ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe o que foi que ele fez? Ele entrou, a gente estava com uma banda de 10 músicos em cima do palco. Nessa época, ele andava com 3 músicos só, e ele, né? Que era bateria, baixo e guitarra, e ele. Só que, pra minha surpresa, ele não entrou com a banda. Sabe como foi que ele fez? Ele entrou só ele e a sanfona. Irmão, ele pegou essa sanfona e cantou, acho que uns 15 minutos. Só ele e a sanfona. Só as músicas, não. Era o começo do show dele. Era o show dele, com vocês dois Valdantes. Então ele entrou e cantou uns 15 minutos, os maiores sucessos dele, só na sanfona e na voz. Cara, era gente gritando. Era no meio da grade, na grade lá que divide o palco do público, nego chorando, mulher cantando, mulher escabelando. Era uma loucura. Sabe o que foi que ele fez com o nosso show? Ele pegou o nosso show, botou dentro do saco e jogou. Nosso show, a partir daquele momento, ninguém lembrava mais do show do Ítalo e Reno. E aí, resumo da história, moral da história. Com aquele show dele, com a estrutura simples que naquele dia ele usou, ele mostrou uma coisa muito importante pra mim, né? Que o poder tá na música. Não adianta LED, não adianta fogos, não adianta CO2, não adianta 10 músicos em cima do palco se você não tiver a música. É um sucesso. E aquela foi a virada de chave pra minha carreira como compositor. Eu agradeço muito, quero agradecer ao Dorival, e ele nem sabe disso, por inconscientemente ele ter mostrado isso para o compositor Reno, que hoje tem mais de 700 músicas gravadas no Brasil, que começou a partir daí a entender. Aí nós vendemos depois o nosso ônibus, vendemos nosso LED, vendemos a luz. Vendi, comecei a vender as coisas. Eu disse que eu vou vender, sabe por quê? Porque isso não é que vai definir se eu vou ser sucesso ou não. E hoje, a minha banda, elas só são 3 músicos em cima do palco. E a gente participa dos maiores eventos do Brasil por causa da minha música. Por causa da música que eu acreditei. Foi que nem o Emanuel Gugel, ele disse: rapaz,
Sabe o que é o segredo? É a música. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.